Legal, estamos de volta com fiscalização, hoje recebendo o vereador João Vidal aqui na nossa bancada. Vereador, findando 2015, Sim. seu primeiro mandato, terceiro ano dessa 16ª legislatura, eu queria que o senhor fizesse um balanço sobre a produtividade, como o senhor está vendo, da Câmara, do senhor, o que foi feito em 2015 do vereador João Vidal. Inclusive tem gráfico, tem arte, eu queria que colocasse para o senhor pudesse falar em cima. Vereador, por favor. Esses números representam muito o meu trabalho, né? A minha dedicação. Esses ofícios, todas as demandas que nos chegam, elas são transformadas em ofício. É o mínimo que o vereador pode fazer. Para isso ficar documentado, ficar ali registrado que houve um trabalho em si, uma manifestação do vereador em nome do munícipe, em nome da demanda, para com a prefeitura, né? A Câmara e os vereadores não têm resolutividade, não tem poder de solução dos problemas que as pessoas nos procuram. Então a gente encaminha isso para a prefeitura e fica cobrando, né? Os requerimentos é um instrumento um pouco mais forte. O requerimento o prefeito tem que responder em 15 dias da data que o requerimento é protocolado. Foram 76 requerimentos. Então, o último requerimento que eu fiz, por exemplo, que eu acabo de assinar, é um requerimento questionando a prefeitura porque ela não utiliza o Instituto da Cessão de Áreas e utiliza do Instituto da Doação de Áreas. Eu penso, por exemplo, que as áreas que foram doadas no município de Taubaté poderiam ser cedidas por prazos renováveis. Então, você cede para uma empresa o direito de uso por 30 anos. Então, em 30 anos, você vai explorar a utilização dessa área. Podendo renovar ou não? Podendo renovar ou não. Porque hoje, com 10 anos, a empresa que recebeu a área doada, se ela cumpriu o cronograma, ela recebe aquela área e vira proprietária da área, uma área pública. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que se em 10 anos ela recebeu a área e no 11º ano ela quer vender porque ficou mais lucrativo, ela vende e vai embora e ganhou dinheiro às custas do município. Então, é a pergunta que eu fiz ao prefeito. Por que não usa a concessão, já que está previsto na lei, e usa a doação? Foi através de requerimento que o senhor perguntou isso? Não exatamente. Teve a resposta? Não, foi protocolado ontem, é o último desses 76. Estou curioso para saber o porquê. É o 76º requerimento meu. Então, requerimentos são instrumentos um pouco mais fortes. Eu procuro não banalizar os requerimentos. Eu utilizo com parcimônia. E os atendimentos. Foram 370 atendimentos, são todos registrados no gabinete. E se você for ver, é mais que um atendimento por dia. Então, não que todos os dias a gente atenda, mas tem dias que a gente atende 4, 5 pessoas, de toda a ordem de reivindicação. E é bom que as pessoas recorram à Câmara mesmo, porque aqui estão os agentes políticos que são representantes diretos da sociedade, da população, e nós estamos aqui para ouvir mesmo e transformar isso em solução. E o senhor trabalha muito na rede social também, é uma ferramenta importante hoje para o parlamentar, né, vereador? Eu acho que estreita relacionamento, né? As pessoas às vezes reclamam, o vereador foi eleito e não apareceu mais aqui. Realmente tem lugar que não dá para aparecer mesmo. Eu conheci todos os bairros de Taubaté, conheci quase todas as empresas de Taubaté, fui visitar cada uma delas para entender, ver vocação econômica de Taubaté, todos que me receberam, algumas não receberam. Tem uma visão bem ampla da cidade, mas é fato que você não consegue estar em todos os lugares. A demanda aqui é muito grande. Hoje, por exemplo, vou sair da gravação e já tem uma sessão. A gente tem que dar pareceres nos projetos, tem que estudar os projetos. Cada parecer, cada assinatura é uma responsabilidade civil, criminal, administrativa que o vereador assume. Então, o trabalho do vereador não é também, mas não é só estar na rua e visitando. Por isso as redes sociais são tão importantes, porque elas estreitam esse relacionamento e as pessoas podem falar comigo através do WhatsApp, 988-440123, através do Facebook, através do Instagram, de todas as redes que estão disponíveis aí. E ali, eu e a assessoria que dá suporte conseguimos responder a todas essas provocações. Vereador, o senhor recentemente concluiu uma especialização de gerente das cidades e a sua monografia foi Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Desafios e Perspectivas. Como é que o senhor está vendo essa criação da região metropolitana no Vale, que muitos dizem que não saiu da teoria? Foi criada, mas na prática pouco se faz, Sim. pouco se investe, pouco se fez com relação à região metropolitana. O senhor escolheu esse tema como monografia, eu queria que o senhor dissertasse um pouco sobre isso. Miguel, a região metropolitana é muito nova, recente.
eu gostaria de ter mais esperança com ela, mas também não sou totalmente pessimista. Eu escolhi esse tema recente para estudar na minha pós-graduação de gerente de cidade. Eu me formei, então, gerente de cidade da FAAP. Aqui eu faço um parênteses para dizer que eu acho que é uma resposta, uma retribuição que eu dou também para Taubaté, que como vereador eu investi parte do meu salário de vereador, aliás, uma boa parte, porque os cursos da FAAP não são baratos, em 2 anos de curso para estudar administração pública, para estudar os desafios da cidade e me formei no melhor curso de gerente de cidade do país. Então tá aí, entregue um resultado à população. E o meu trabalho trata da região metropolitana. Aquele é o presidente do partido, não é? É o presidente do meu partido, vice-governador. Vice-governador Márcio França. Ele está recebendo uma cópia do meu trabalho aí na reunião da região metropolitana, no conselho da região metropolitana. Legal. E a região metropolitana, eu tenho um pouco de esperança nela para tratar temas no seguinte sentido. Ela que pode pressionar, por exemplo, a gente melhorar as questões de saúde, que hoje são regionais. Nós temos um hospital regional que precisa ter mais investimento, que precisa atender mais as pessoas de Taubaté. E a região metropolitana é mais uma força ao lado dos prefeitos, mais uma soma que opera nesse sentido. A região metropolitana, por exemplo, conseguiu recentemente, e era um pleito dos prefeitos, através do Codivap, acabar com o problema de interurbano entre as cidades. Né? Hoje, se eu ligo para São José dos Campos, que é o mesmo DDD 12, eu pago ligação local. Isso só foi possível porque nós fomos transformados em região metropolitana. Tem outra demanda também sendo discutido pela região metropolitana, que é o transporte entre as cidades. Tem muita gente de Taubaté que trabalha em São José, muita gente de Pinda que trabalha em Taubaté, gente de Cruzeiro que vem para Taubaté, ou de Redenção da Serra, muitos que vêm para Taubaté. Até para estudar. Exatamente. E daí tem aquela empresa metropolitana de transportes urbanos que deve baratear e deve ter uma política para atender essas pessoas que se deslocam entre as cidades. Então, eu acredito muito na política regional. As cidades não podem articular suas políticas isoladas. Né? Taubaté dialoga com Tremembé, que dialoga com Pinda, que dialoga com outras cidades. Taubaté é uma cidade polo, inclusive. A gente tem que fazer políticas articuladas para que todas as cidades possam ganhar com essa unidade de ação. Vereador, uma outra área em que o senhor é bastante contundente é o meio ambiente. Tivemos recentemente a realização da COP21 em Paris. Para alguns foi uma decisão e uma finalização histórica, né? Com o aquecimento global na casa de 1,5 grau. Sim. Né? Difícil entender isso. Difícil entender. Mas, enfim, agora me lembro também do senhor apresentar em sessão o despejo de um líquido horroroso, escuro, no Rio Una. E o senhor enviou essa amostra para a CETESB. Eles deram o parecer? Deram um laudo sobre aquilo? Deram um parecer super tardio, chegou Tem foto semana disso, passada, não é isso? Eu queria mostrar. Semana passada que chegou esse parecer. Eu acho que não tem bem mais precioso do que a água. Se a gente não trazer a atenção da população o tempo todo para os rios, o tempo todo para o que estão fazendo com os nossos rios, acontece como aconteceu no Rio Doce. Né? O Rio Una é a nossa principal riqueza, é um rio que nasce em Taubaté, deságua em Tremembé. Tem água suficiente para abastecer toda a nossa cidade. Mas porque ele não tem investimentos, eles não conseguem captar tanta água do Rio Una. É mais barato captar do Paraíba, porque as águas são poluídas com resíduos químicos, né, metais pesados, e o Rio Una não tem esse problema dos metais pesados. Então a minha pauta zero, minha pauta número 1 como vereador é a defesa do Rio Una. Eu acho que é o maior bem que Taubaté tem. E a defesa do Rio Una passa por olhar ali o cultivo de eucalipto, que existem indícios que despeja glifosato, uma substância química muito agressiva, que é usada para fortalecer o cultivo de eucalipto. Tem a extração de areia no próprio Rio Una, que está danificando o rio, o desmatamento da mata ciliar para virar pasto, as nascentes e os afluentes do Rio Una, com suas nascentes, estão sendo danificadas, com o boi pisoteando, porque já virou pasto, as nascentes não são preservadas. Então tem várias propostas nesse sentido, para preservar as nascentes. Tenho sempre conversa com o Departamento de Agronomia da Unital, porque se a gente não preservar o Rio Una, não sei o que é prioridade. Se a gente não preservar a nossa água, a produção de água que nós temos em Taubaté, nós temos, enquanto cidades, enquanto administração pública governamental, nós temos autonomia sobre o Rio Una que nasce aqui. Então a gente tinha que ser prioritário para o Rio Una. Só que, em contrapartida, a gente vê, por parte do governo, um orçamento para
a Secretaria de Meio Ambiente de R$260 mil para 2016. Insignificante. Só pegando um gancho, o senhor mandou uma emenda maior que essa. Pois é, Miguel. Legal você ter Inclusive, lembrado até isso. passa aí pra gente ver. A Prefeitura destina 260 mil e o vereador usa dessa ferramenta, dessa prerrogativa de uma emenda de 298 mil. Ou seja, não se dá o devido valor ao meio ambiente na cidade de Taubaté. Não se dá, Miguel. Não se dá o devido valor. Eu classifiquei na audiência pública. Não estou falando aqui, não. Falei para a secretária de Finanças que representou o prefeito na audiência pública do orçamento. Falei assim, ó, esse orçamento para a Secretaria de Meio Ambiente é vergonhoso. Taubaté é uma produtora de água. Taubaté é uma cidade com relevante espaço verde. Ter um orçamento desse é vergonhoso e por isso eu utilizei a minha cota possível, máxima, de emenda para destinar lá. Eu estou lamentando que parece que o prefeito está se movimentando para vetar todas as emendas novamente. E o senhor prioriza também nas audiências, diversas audiências públicas que nós tivemos com relação ao plano diretor, o senhor disse que o foco principal seria uma melhoria quando se fala de meio ambiente, né, esse vereador? O senhor participou de várias audiências. O que está sendo discutido, na verdade, nessas audiências do plano diretor, que é tão importante para a cidade? Então, tá discutindo ali a ocupação do solo na cidade, certo, né? Para onde Taubaté vai crescer, como Taubaté pode construir e ter investimentos nesses recursos naturais e preservar, por exemplo, a agricultura familiar, preservar a nossa tradição agropecuária. Isso tudo passa pelo plano diretor. Você não pode ceder a todas as pressões da especulação imobiliária, que é importante sim, que gera muito emprego sim, mas se houver uma organização, tem que ter equilíbrio, um planejamento, né, exatamente, a palavra é excelente, Miguel, um equilíbrio, a gente consegue desenvolver nossa cidade. O meio ambiente não está só no verde, não está só na água. O meio ambiente está onde a gente vive, está na calçada, está naqueles prédios, por exemplo, que põem vagas de automóveis na frente da sua fachada e essa vaga de automóvel não tem nem 2 metros. Então, cada carro que para ali, ele fica inteiro em cima da calçada. Isso também é meio ambiente. Está na arborização. A gente vê aí, Miguel, um monte de árvore que já envelheceu, apodreceu e caiu. E no buraco que está a árvore não puseram outra. Então já devia pôr outra árvore imediatamente. Eu tenho destinado também bastante trabalho e energia nesse sentido de arborizar a cidade. É uma política simples e que beneficia muito o meio ambiente urbano, o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. A cidade fica mais fresca, a cidade fica mais agradável. Inclusive, fazendo um parênteses, a China tem, eu trouxe fotos e eu acho que nesse governo não vai dar para aplicar, mas eu quero trabalhar com isso, que todos os viadutos da China, eles têm nos seus beirais, eles têm jardins. Todos os viadutos nas suas pilastras, nas suas bases, porque os viadutos são peças de concreto cinza, feias, e eles têm aquela plantaera, né, que é popularmente chamada de trepadeira. Então todos são envolvidos com trepadeira. Eu acho que seria uma política interessante e fácil de se aplicar na cidade, que é melhorar o visual, a qualidade de vida e também a sensação térmica, já que a gente vai aumentar só 1,5 Só 1,5, né? Esse é o projeto, essa promessa. Vereador, teve um evento muito interessante dias atrás, da revitalização do Rio Una, né? Da Marciliar do Rio Una. Inclusive com atriz global junto, plantio de árvore, foi bonito. Para Taubaté, a previsão é de quantas mudas serem plantadas? 200 mil mudas. 200 mil mudas? Total ali numa área degradada da Mata Ciliar do Una, um total de 1 quilômetro. A Regina Casé, que tem um programa na TV Futura, ela veio aí e deu um upgrade grande, né, aí nesse projeto. A Mata Ciliar do Rio Una também faz parte da Mata Atlântica, então a ONG, o Instituto SOS Mata Atlântica, teve uma participação importante, fundamental nisso. Só para a gente localizar o telespectador, aí é algum evento com relação a essa ONG? É a reunião antes do plantio. Do plantio. Nesse dia nós plantamos as 200 primeiras mudas. Certo, e agora, de 20 mil. Agora uma equipe especializada vai... as 200 primeiras, das 20 mil, exatamente. E agora uma equipe especializada vão plantar as 20 mil mudas. Aí eu conversando com a Regina Casé, ao lado ali do Mazzaropi, foi ali, a reunião foi no Hotel Fazenda Mazzaropi. E é muito importante, né? Ela dá um recado muito bacana, inclusive na TV Vanguarda. E aí você já pegou na massa, do Rio Una. Eu falei pra ela, Regina, você tem que ajudar a gente aí na luta pelo Rio Una. Tô com medo aí de secarem o Rio Una. E daí ela tá junto total com a gente nessa luta. Eu poderia dizer que o senhor já tem um filho, plantou uma árvore e falta o livro.
Eu fiz um pseudo-livro, né? Eu transformei o meu trabalho aí numa brochura. Mas eu vou escrever um livro ainda, talvez das experiências alegres que eu tive na política. Mas agora, essa iniciativa é de suma importância para a Mata Ciliar do Rio Una, né, vereador? Eu tinha um professor de inglês que eu gostava da expressão dele, ele fala fundamental. É fundamental, né, cara? Fundamental. Eu acho que todas as vezes que me puserem o microfone na boca, eu vou falar Rio Una, Rio Una, Rio Una, salvar o Rio Una, manter o Rio Una, investir o Rio Una. Vereador, política. 2016, eu acho que isso é inevitável. Vai ser um ano bem complexo na cidade de Taubaté, cassação ou não do prefeito. Pois é. Tem eleição municipal, podemos ter 4 eleições na cidade de Taubaté, porque Taubaté tem 2 turnos. Em caso de caçar, tem eleição, não tem eleição, não existe a jurisprudência definida ainda. Como é que você está vendo esse ano? Promete 2016, hein? Promete, né? A gente precisa tanto mudar o Brasil, só que a gente está numa situação que você fala a palavra política, você só tem a cara feia, né? Na hora. E a mudança do Brasil passa pela política, não há outro caminho. Então você tem que mudar a política e não execrar a política. Exatamente. Né? E não dar as costas para a política. Mudar a política passa por analisar melhor os políticos, né? Enfim, eu acho que Taubaté, e uma pena que o Brasil também, mas Taubaté passa por um momento muito chato, difícil e vem passando ao longo desse tempo de muita instabilidade. E a gente tem que ter bastante serenidade para cuidar com isso e ser frio, né? Ser frio e falar assim, o que é melhor para a cidade? Eu tenho minha visão hoje. Eu faço a crítica ao tribunal, melhor, à justiça eleitoral. A justiça eleitoral, para mim, tem que ser uma justiça sumaríssima, célere. Se há alguma dúvida com relação à campanha do candidato que foi eleito, que ele seja julgado, absolvido ou cassado antes da posse. Depois que um prefeito toma posse, está no curso do governo na cidade, tirar ele no meio desse curso, você trava a cidade. É prejudicial à cidade. O que dá a entender é que se pensa menos na cidade do que nas questões jurídicas. Pois é. E isso abre espaço para especulação interesseira. Para gente que quer o poder, pelo poder, para gente que quer um espaço na mídia. E daí não é positivo, nada positivo para a cidade. Eu lamento de verdade em função disso. Mas que aconteça o melhor, né? Enfim, a justiça tem que fazer o papel dela, não vai caber muito a mim discutir. Mas a minha opinião é que a justiça tinha que ser mais rápida no Brasil em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Especialmente a justiça eleitoral. Vereador, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Foi sempre, como sempre, um prazer recebê-lo aqui. Mas antes eu queria que o senhor desse o seu recado para os nossos telespectadores. O meu recado é o seguinte, como eu disse e hoje eu falei aqui, o meu lema e as palavras que conduzem um pouco minha atuação profissional, mas também de vida, é fé, verdade e trabalho. Vou começar por trás. Eu trabalho desde os 14 anos de idade, então acredito na força do trabalho de verdade. Eu sou alguém com 35 anos e 22 anos de carteira assinada. A verdade, eu penso que da verdade não se negocia uma vírgula. A verdade é verdade, você... Trabalhando com a verdade, você é livre. E a fé. E eu quero terminar com a fé nesse momento de próximo ao Natal, dizendo que a fé é um pouco isso que eu disse. Você ter fé num Deus onipresente, num Deus que tudo vê, num Deus que tudo pode, num Deus todo-poderoso, que é o Deus que eu acredito, te faz ter uma conduta melhor. E quem me apresentou esse Deus foi Cristo, quem a gente celebra aí todos os anos o seu aniversário, né? O seu nascimento, que é no dia 25 de dezembro. Então, o nascimento de Cristo, utilize esse momento tão sensível, esse momento de bastante serenidade, para você pensar um pouquinho na mensagem que Cristo deixou, que nada mais é que amar ao próximo, né? Amar ao próximo é cuidar do nosso mundo, é cuidar do nosso ambiente, é cuidar das relações entre as pessoas, é cuidar para que as pessoas tenham o que você gostaria que tivesse para você mesmo. Então, exercite isso no amor ao próximo e também exercite isso no amor ao Deus. Utilize o Natal para isso, um Feliz Natal, excelente virada de ano, excelentes festas e que um 2016 melhor que 2015 para cada um de vocês que está assistindo. Muito obrigado. Obrigado, vereador João Vidal, participando conosco do Fiscalização Pública. E obrigado a você que sempre nos acompanha aqui no Canal 4. TV Câmara, Taubaté, a primeira TV Legislativa do Vale. Valeu, até a próxima.